Bom dia a todos! Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a capacidade de sentir empatia evoluiu junto com a espécie humana. Então, para começar, eu queria apontar que essa imagem aqui que vocês estão vendo, ela é meramente ilustrativa, né? Já que ela remete a um desenho, digamos, errado da teoria proposta por Darwin, de um ancestral comum, né, entre os humanos e primatas. Porque essa evolução ela não foi linear assim como está aparecendo na imagem, né? Mas ela é mais como uma ramificação de espécies. Eu vou focar, então, para essa apresentação, principalmente em três autores, sendo eles David Hume, Charles Darwin e Franz de Waal, que recentemente descobri que se pronuncia Waal, que é muito bom de saber, né? Somente se a gente vai estudar o autor, saber dizer o nome dele. Ok. O primeiro, né, David Hume, foi precursor no uso da simpatia em explicações sobre a moralidade humana, né? Que aqui a gente vai considerar como um sinônimo de empatia. Já Darwin e De Waal vão possuir abordagens biológicas, né, no sentido de perceber a empatia por uma lógica evolucionista e que possui um papel arraigado a uma espécie de instinto social. Também a gente vai pincelar um pouquinho de Adam Smith. Então, vamos lá. O meu objetivo nessa apresentação, né, que de certa forma a gente pode classificar como interdisciplinar, é apresentar empatia por essa perspectiva naturalista evolucionista. Então, segundo a teoria evolucionista, a partir das pressões sentidas em ambientes pré-históricos, nossas capacidades sociais foram se modificando. A habilidade de cooperação permitiram, né, além de sobrevivência dos grupos humanos, acréscimo do nosso tempo livre. E esse acréscimo de tempo proporcionou o desenvolvimento de outras capacidades e tecnologias, já que agora a gente não tinha mais que focar simplesmente em sobreviver, né, com a cooperação dos grupos. Vamos lá? Ainda assim, a empatia, né, hoje em dia, ela é considerada como um termo guarda-chuva. Em várias pesquisas, ela é utilizada de formas diferentes. Então, nesse contexto, é bem importante deixar claro que o que a gente está tomando por empatia, o que é, né, o que a gente está tomando por empatia. Nesse caso, a gente vai entender como empatia as habilidades necessárias para compartilhar estados afetivos entre um agente, né, uma pessoa, e um terceiro, aquele do convívio dela. Porque nesse momento, né, da apresentação, a gente está falando sobre a perspectiva da neurociência sobre a empatia. E essa perspectiva vai estudar as modificações cerebrais que permitiram estimular comportamentos considerados pró-sociais, como ajudar, compartilhar, doar e cooperar, enfim, no contexto da sociabilidade humana. Esses comportamentos eles são encontrados também, além da espécie humana, em mamíferos sociais. E normalmente eles envolvem mecanismos cerebrais que permitem um cuidado parental, com a prole, né, com os filhotes ou com os filhos. No cérebro humano, as áreas responsáveis por esses estímulos vão ser as áreas límbicas e neocorticais. Isso porque somos, né, mamíferos com uma rede neural especializada, bem desenvolvida para processar a empatia e que é estimulada por hormônios, como a ocitocina, né? Agora a gente passa aqui e vamos para Franz de Waal, que eu aprendi a falar o nome dele. Quem viu as últimas apresentações deve ter percebido que eu falei o nome dele um pouquinho errado. Enfim, eu vou começar apresentando um pouco das ideias de Franz de Waal, né? Ele foi um primatólogo e etólogo, classificou a empatia como um instinto, né? Que remontaria de antes mesmo do surgimento do ser humano moderno. Segundo esse autor, a dependência dos filhotes de mamíferos foi essencial para o surgimento desse instinto, desenvolvido conforme, né, a gente estava falando, através do sistema límbico, que é o responsável pelo lado emotivo do cérebro. Nas palavras dele, ele comparava a evolução do cérebro humano
com uma bonequinha russa. Aquela que a gente abre, sabe? Vai revelando camada após camada. Então, a evolução foi acrescentando, né, na teoria dele, essas camadas, de modo que nossos ancestrais passaram não só a entender o que o outro está sentindo, mas também compreender o que esse outro poderia precisar. No núcleo, então, né, desse nosso sistema límbico, está um processo automatizado que outras espécies, não só nós, né, outras espécies de mamíferos sociais, também possuem. Mas nos humanos esse processo então teria sido aperfeiçoado e, enfim, esse processo ele é aperfeiçoado para diferentes espécies em diferentes níveis, né? Acredita-se que nos humanos seja mais aperfeiçoado. Aqui também precisamos falar sobre David Hume. Afinal, ele foi o primeiro, né, que trouxe empatia para dentro de uma teoria sobre a moral. Hume vai argumentar que a base da moralidade vai ser a emoção e não a razão. No Tratado sobre a Natureza Humana, ele coloca que a empatia é um canal para a ética. E conforme já foi dito, né, para quem for ler o tratado vai encontrar, na verdade, o termo simpatia, não empatia. Que, para termos, né, pelo menos dessa apresentação, conforme também já foi dito, eu vou considerar como um sinônimo de empatia, porque esses autores estão se referindo basicamente ao mesmo fenômeno. Mas, voltando à explicação, David Hume vai entender a ética com base em sua teoria empírica da mente. Essa teoria, né, acredita que o conhecimento vem por meio da experiência sensorial, tudo aquilo que a gente consegue absorver a partir dos nossos sentidos. Então, segundo a linha de pensamento de Hume, a empatia ela vai fazer parte do ser humano e mais do que uma emoção específica, ela vai desempenhar um papel moral a partir da percepção de prazer e dor do sujeito e sentimentos como aprovação e respeito ou desaprovação e culpa. Então, nesse caso, os vícios e virtudes eles vão ser considerados impressões, não ideias. A impressão do vício ela vai estar para a dor e a impressão da virtude vai estar para o prazer. O comportamento de um indivíduo vai ser julgado por um terceiro, um outro, pelos efeitos que ele vai exercer em relação a outras pessoas. Então, desse modo, a impressão moral ela vai ser verificada do ponto de vista social. Por exemplo, se alguém está investigando uma cena de crime, o investigador ele não vai ter a mesma experiência que a vítima teve, óbvio. Ele não vai analisar esse vício completamente de uma forma como se fosse em primeira pessoa, porque ele não tem como sentir a partir da análise em primeira pessoa do terror que foi sentido pela vítima. Mas ele pode fazer o quê? Demonstrar sua repulsa pelos fatos que ele está observando, né? Pelas suas experiências sensíveis prévias. Então, segundo esse raciocínio, para David Hume, a moralidade ela não vai existir na razão, mas sim no reino da paixão, né? Que seriam das emoções, das percepções mais emotivas. As obrigações morais, então, estariam relacionadas, de certa maneira, com a empatia. Como eu disse que a gente ia pincelar um pouquinho de Adam Smith, ele também desempenhou um papel importante, né, no desenvolvimento da teoria do sentimentalismo moral. Para o Smith, todas as emoções egoístas ou benevolentes surgem da socialização, ou seja, ele tem uma concepção bem social da empatia, né? Uma distinção dele para o Hume é a percepção da individualidade das pessoas e sua capacidade de livre-arbítrio. Assim, a autotransformação moral para o Smith, ela vai ser impulsionada por pressão social, mas realizada por indivíduos. Na visão dele, avaliamos moralmente a partir da internalização das nossas percepções sobre espectadores imparciais. Então, agimos moralmente pela demanda de sermos amados, né? Porque ele acredita que uma parte da felicidade humana surge da consciência de ser aceito e amado e querido socialmente, né, pelo grupo. A violação dessa demanda de ser amado, né, por um agir antiético, causaria por si só um desconforto interno no indivíduo que impossibilitaria
o indivíduo de encontrar harmonia e felicidade, né? Harmonia, né, para o Adam Smith, é um componente importante para se obter tranquilidade e, com ela, a felicidade. Como a moralidade gera a felicidade, né, para ele, não existiriam conflitos entre moral e a busca pela felicidade, porque, pelo menos para esse autor, agir de forma moral também é agir em busca da felicidade, né, pautada em demandas sentimentais. Aí a gente passa para Charles Darwin. Ele também traz um viés bem, claro, bem evolucionista sobre o tema da moralidade. Na época dele, as vertentes tendiam a apontar que o senso moral ele seria adquirido ao longo da vida. Mas Darwin defendeu uma posição diferente, de que os sentimentos sociais, responsáveis em última análise, então, pelos julgamentos morais, possuem uma origem instintiva inata que se desenvolve através de processos biológicos. São os chamados instintos sociais. E esses instintos levariam os indivíduos a terem a satisfação em integrar determinado grupo, adquirindo empatia por seus companheiros e vontade de executar tarefas em benefícios do grande grupo. É importante ressaltar também que esse mecanismo funciona melhor entre membros do mesmo grupo, da mesma tribo, e não necessariamente entre todos os membros de uma mesma espécie. Por exemplo, às vezes as pessoas têm mais empatias para com seus animaizinhos de estimação do que para com um desconhecido, né? Com o desenvolvimento da linguagem, os desejos da comunidade ou da tribo vindos são expostos e entendidos como uma opinião comum de como cada membro daquele ciclo social deve agir pelo bem público. Ou seja, cria-se uma moralidade que se torna um guia para as ações. Por mais que a racionalidade e a deliberação estejam envolvidas, claro, nesse processo, é nossa consideração pela aprovação ou desaprovação dos companheiros que delimita o nosso agir, pautado na simpatia. Que, claro, para atender essa exposição, a gente está usando como sinônimo de empatia. Para Darwin, esse seria um mecanismo responsável pela sobrevivência do eu em um grupo de indivíduos. E voltando, portanto, para Franz de Waal, um ponto importante que a gente pode usar, né, é que ele vai apresentar a empatia como? De uma perspectiva mais otimista, claro. Não sei se concordo com ele, mas ele entende a empatia como um mecanismo para a construção de uma sociedade solidária. A gente vai usar Deval nessa explicação para trazer algumas diferenciações. Para Deval, assim como para Darwin, né, a empatia também possui um aspecto instintivo. Uma das questões que ele ressalta é o imediatismo das relações empáticas. Ao percebermos, por exemplo, uma pessoa sofrendo dor, ele menciona o exemplo do acrobata de circo, né? Vocês podem estar vendo aí na apresentação, onde a reação do público ao desequilíbrio do acrobata é instantânea. Né? A gente não espera o acrobata se machucar para levar um susto. Né? Mas no momento que a gente vê ele escorregando, já nos aperta o peito, aquele susto. Então a gente vai usar esse exemplo para diferenciar, na verdade, por exclusão, os conceitos de tomada de perspectiva, preocupação empática e ressonância emocional. Então, nesse exemplo, a empatia que o autor utiliza, ela se difere, né, da tomada de perspectiva, que seria se colocar no lugar do outro intencionalmente. Porque não há uma intenção nesse susto que a gente leva ao ver o acrobata. Ou da preocupação empática, a preocupação com o bem-estar do outro indivíduo. Porque não há uma verdadeira motivação emocional por trás disso. A gente não conhece aquele acrobata, ele não é nosso parente, enfim. É muito mais uma ressonância emocional. Um eco, né? É próximo ao mimetismo emocional, uma cópia daquela situação sentida por nós que ativa esse mecanismo de defesa. Então, aqui a gente diferencia um pouco a empatia, como ela vai ser usada em diferentes tipos de pesquisas, né? E vamos lá. Vamos para nossas conclusões. Por fim, as conclusões, em primeiro lugar, né? A gente tem que atentar pela amplitude do conceito de empatia, né? Primeiro, a gente identificou a necessidade de exemplificar o que se quer dizer em um trabalho que se fala sobre empatia, o que se
quer tomar por empatia, né? No presente caso, a empatia ela foi utilizada nesse trabalho para se referir a um conceito que diz a uma capacidade psicológica, né, ligada a saber o que os outros membros da espécie estão pensando para além da comunicação oral. Então, a partir de percepções emocionais cultivadas por experiências anteriores, e das quais a gente pode extrair implicações éticas. Então, vai além dessa ressonância emocional, né? É muito mais na parte da preocupação empática e da tomada de perspectiva. A presente pesquisa ainda está em desenvolvimento, né? Importante dizer, porque ela faz parte, na verdade, da minha dissertação. Mas, em conclusão prévia, eu gostaria, se possível, né, que reforçar o valor e a necessidade da pesquisa interdisciplinar. Né? Eu acho que é bem importante como fomentadora de discussões no âmbito da filosofia. A neurociência, a biologia, ciências sociais, todas elas podem ser aliadas para a criação e elaboração de novas hipóteses filosóficas pertinentes para o estudo das questões éticas, né? E é isso que eu quero defender, pelo menos aqui nesse canal. Eu penso que entender os comportamentos humanos e de outros mamíferos é de extrema necessidade para o avanço das pesquisas sobre comportamentos morais. E muito provavelmente vocês verão vários vídeos sobre isso ainda. Né? Esqueci de passar o outro slide. Quem quiser pauta. Enfim. Por fim, sempre preciso dizer, né, que esse trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Código de financiamento 001 e o endereço eletrônico para contato é esse que vocês estão vendo. Então tá, agradeço a atenção de todos. Até o próximo vídeo.